Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. Achei muito interessante esse momento que nós tivemos de louvor, porque já preparou os nossos corações para a mensagem, né? Visto que hoje nós vamos falar sobre nós fortalecermos a nossa fé, olha só, né? Então, já estávamos nos preparando no momento do louvor, no momento da oração do louvor e tudo mais. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade que está cada vez mais secularizada, né? Nós temos várias secularizações, secularismos e tudo mais, né? E nós estamos cada vez mais sendo direcionados pela sociedade para longe da palavra de Deus. É o que a sociedade tenta nos levar, né? Quando eu falo sociedade, que a gente vive no nosso dia a dia, que é fora daquilo que nós vemos na palavra, né? Fora daquilo que prega a palavra de Deus. E no meio que nós vivemos, talvez você já teve algumas dúvidas espirituais. Eu já tive. Então posso falar por mim, mas talvez você se identifique com elas. Talvez você já se perguntou, será que é isso mesmo? Será que o que nós lemos na palavra é isso mesmo? Será que Jesus realmente vai voltar? Ele disse que ia voltar, mas já faz tanto tempo, né? Quase 2 milênios que ele falou isso e ainda não voltou. Talvez você já pensou em desistir, porque por mais que você tente fazer a coisa certa para Deus, sempre acaba, em algum momento, caindo, né? Caindo no erro, no pecado. E quanto mais você percebe que não consegue, mais daqui a pouco pode surgir essas dúvidas. Será que é isso mesmo? Porque eu não consigo. Eu não consigo ir para frente, eu não consigo evoluir, eu não consigo ser tão santo quanto Deus merece que eu seja, né? Quanto Ele gostaria que eu fosse, visto que Jesus já morreu por mim. E eu estou falando essas perguntas não só pelo fato de que algum dia na minha caminhada de fé eu me fiz essas perguntas, né, em algum momento, né, que a gente chama às vezes de crises espirituais, né, mas porque os leitores da segunda carta de Pedro estavam passando por isso. Eles estavam vivendo isso, vivendo essas dúvidas. Mais ainda, eles estavam sendo enganados nessas questões. Assim como se nós pararmos de escutar uns aos outros, pararmos de ler a Bíblia, pararmos de escutar a Deus, nós também seremos enganados, porque, como eu disse, a nossa sociedade é exatamente a mesma daquela época da segunda carta de Pedro. Exatamente é uma palavra dura, né? Uma palavra forte, talvez não exatamente, mas eles também estavam vivendo, né, esses direcionamentos contrários à palavra, assim como nós vivemos hoje. Se nós fecharmos os nossos olhos para a palavra de Deus e nós olharmos o que as outras pessoas têm a nos entregar, nós vamos ver que é mais ou menos esse caminho. Vão colocar dúvidas nas nossas cabeças. E assim como eles, né, nós também somos atacados. Eles estavam sendo atacados por falsos mestres que estavam ensinando coisas falsas, né? Tinha fake news naquela época. Eles estavam passando por momentos em que eles estavam sendo ensinadas mentiras para eles. E dentre as mentiras que falavam a eles, diziam que não haveria consequência para o julgamento. Não vai ter, pode ficar tranquilo, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, que você não vai passar por consequência alguma. É o que eles ouviam. Talvez você deva se identificar com o que às vezes a gente ouve por aí. Eles também ouviam que Jesus não voltaria. Jesus não voltou ainda nessas décadas aí que passaram? Não volta mais. Ele falou figurativamente, ele falou, estava só dizendo, mas não é bem assim que vai acontecer, perde as esperanças aí. Então eles estavam sendo atacados, assim como talvez nós podemos ser atacados hoje. Além disso, diziam que a fé em Cristo poderia existir sem obras. O que a gente percebe que, com certeza, obviamente, né, Paulo fala em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pelo quê? Pela graça, né? Mediante o quê? A fé. Então, não é por obras que a gente é salvo, né?
Mas o versículo que segue diz que Deus já preparou de antemão as obras para nós as praticarmos. Não apenas isso, mas Tiago vai corroborar com Paulo, não falar ao contrário, né? Mas concordar com ele, dizendo que a fé sem obras ela é vazia, ela é falsa, porque uma fé tem obras. Né? Então, ensinavam, bom, fé cristã sem obras é normal, é assim mesmo, tudo o que você precisa fazer é só fazer uma pequena oração em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e você está salvo e continua vivendo a sua vida do jeito que você quiser. Quase isso, né, que eles estavam falando. E é o que às vezes a gente pode ouvir hoje em dia também. Então, 2 Pedro foi escrita para desmascarar esses falsos mestres. Pedro ele pretendia instruir os cristãos que iam receber essa carta, e nós nos colocamos agora, hoje, há tanto tempo depois, nos colocamos junto desse grupo. Ele queria instruir a esses cristãos a como se defender diante desses falsos mestres, das suas mentiras enganosas e de tudo que eles estavam falando. Então, através dessa carta, Pedro ele exorta para que eles se examinem por meio dos seus frutos, para terem certeza da sua fé e para que eles possam se voltar com esperança para Cristo. E no início da carta, que é o que nós vamos ler hoje, ele mostra qual que deve ser a situação dos cristãos ao viverem um evangelho puro. Então vamos ler 2 Pedro, talvez você já teve tempo de abrir a sua Bíblia. 2 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 até o 11. 2 Pedro 1 até o 11. Que diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Algo valioso, que tem uma riqueza que nós não podemos medir. Algo extremamente valioso e que nós podemos lê-la em nossa língua, Pai, e podemos usar ela para nos aproximarmos de Ti. Nos fortaleça nessa noite, Deus, para que nós possamos não apenas entender, mas praticar essas palavras, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, Pedro, no início da sua carta, ele começa fazendo o que normalmente as pessoas faziam naquela época quando enviavam cartas. Ele se apresenta, e diz para quem que é a carta. Ele se apresenta, então, como apóstolo de Jesus Cristo, e ele direciona a sua carta àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então, essa carta é para aqueles que já têm essa fé. É uma carta para cristão. É uma carta para aqueles que já estão vivendo a fé em Cristo Jesus.
Aqueles que receberam, inclusive, essa fé de graça, né? Uma fé que vem do próprio Cristo. E então, nos versículos 13 e 4, eu vou repetir para nós acabamos de ler, mas vamos relembrar. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, através de Cristo, nós recebemos tudo o que nós necessitamos. Quando a gente fala tudo, é tudo, né? Não é só algumas coisas. Nós recebemos tudo o que nós necessitamos para vivermos, e não apenas vivermos, mas para vivermos para Deus. Porque ele fala para a vida e para a piedade. Para a piedade tem essa relação de nós vivermos de uma forma piedosa, né? Vivermos para Deus. Inclusive, Lutero, ele diz que o apóstolo Pedro não desejava que esse poder divino em nós seja compreendido como se tivéssemos a capacidade de criar céus e terra e pudéssemos operar milagres como Deus faz. Nós temos conosco o poder divino até o ponto em que ele é útil e necessário para nós. Ou seja, temos o tipo de poder divino com o qual somos abençoados abundantemente para fazer o bem e para vivermos eternamente. Em resumo, o que ele está dizendo é que nós temos tudo o que nós necessitamos, nós temos o poder, mas não é que a gente solta raios pelas mãos ou a gente tem o poder de, modificar as coisas a nosso bel prazer, para o nosso interesse. Mas nós temos tudo o que necessitamos para que Deus seja glorificado. O que mais nos chama a atenção nesse ponto é que nós estamos seguros da nossa salvação. Nós temos tudo o que necessitamos para viver, para a vida e para a piedade. Estamos seguros, nós podemos perseverar no crescimento, porque quem nos garante isso é o próprio Deus. E isso é maravilhoso, porque isso nos dá esperança já. Percebam do contexto que eu falei sobre o que estavam vivendo os leitores da carta? Então Pedro ele já está atacando os falsos ensinos. Nós temos tudo que nós necessitamos, tudo o que é necessário nós já recebemos. Nós temos inclusive o que é necessário para sermos piedosos, para vivermos com fidelidade a Deus, vivermos uma vida em reverência a Deus, uma vida de obediência a Deus. Nós temos o que é necessário, a gente não precisa de mais nada. Não precisamos de coisas adicionais, não precisamos, de certa forma, nem pedir, porque nós já recebemos. Mas, obviamente, que a gente ora e pede a Deus as coisas. E não tem problema nenhum com isso. Isso faz parte do nosso relacionamento com Deus, a nossa conversa. Mas eu quero dizer que nós já temos o que é necessário. O que é que nós já temos? A fé em Cristo Jesus. Nós já temos a salvação, nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos conduz. Então, nós não precisamos de mais nada. E é através dele, através de Cristo, através do que Ele fez por cada um de nós, na cruz, através dele, nós podemos participar desse relacionamento íntimo com Deus, participando, inclusive, que Ele fala, né? Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Através de Cristo, nós participamos das promessas da eternidade, longe da corrupção do mundo. Pedro ele está demonstrando que o que foi prometido por Cristo, o que ele prometeu que aconteceria quando ele fizesse o que fez, e o que viria de vir, tudo isso iria se cumprir. E se cumpriu também. Inclusive a volta de Cristo, ele vai voltar. Talvez nós possamos pensar, como eu disse antes, mas não voltou até agora, vai voltar quando? Mas ele vai voltar. E nós podemos ter plena certeza disso, porque ele vai voltar. Se está escrito e ele prometeu, ele vai cumprir. Então Pedro vai falando sobre isso para que nós possamos manter a esperança e para que a gente possa, inclusive, deixar essas preocupações de lado para vivermos completamente aquilo que nós já recebemos. Porque essas ideias, essas mentiras, elas desviam o nosso foco de Cristo, o nosso foco de uma vida com Deus. E nós começamos a pensar só nessas outras coisas,
e não pensamos mais em como crescer em maturidade em Deus. Então, no versículo 5, ele começa dizendo, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Outras versões vão dizer, como o Almeida diz, pondo nisto mesmo toda a diligência. A NVT diz, esforcem-se ao máximo. A Almeida século 21 diz, empregando todo o vosso esforço. Ou seja, tudo que a gente puder fazer para que isso aconteça, a gente tem que fazer. Né? Se esforçar ao máximo, se empenhar, né? Colocar como prioridade em nossas vidas. E o que ele diz? Para acrescentar a sua fé. Né? Então, aqui nós temos várias qualidades, virtudes, vários itens em que nós podemos pensar eles de forma individual, mas a grande realidade é que um se acrescenta ao outro, quando nós lemos, né, tudo junto. E todos eles estão sendo acrescentados à fé. Então, o principal aqui que ele está falando é sobre a fé. Então, a fé que você já tem, a fé que Deus te deu, a fé que nos permite crer que Jesus Cristo morreu por cada um de nós e nos salvou e que Ele vai voltar, a essa fé, vocês podem fortalecer ela adicionando isso que vem a seguir. Essa que é a ideia. Né? Nós devemos desenvolver, testemunhar essas virtudes, lembrando que nós recebemos, né, como eu falei antes, essa fé de graça também. Né? Somos salvos pela fé, salvos pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus. Então, nós precisamos desses itens para nos fortalecer, para que a nossa fé esteja inabalável diante dos ataques, dessas mentiras, que a gente pode ouvir por aí, daqui a pouco nos dar que nem eu falei antes, né, o termo que a gente às vezes utiliza é uma crise de fé. Né? E ele começa então falando sobre a virtude. Acrescentem a fé de vocês, a virtude, acrescentem virtude à fé de vocês. E o que significa virtude? Virtude significa excelência. Excelência. Mas não uma excelência qualquer, tipo perfeição, mas é uma excelência moral. Né? Acrescentem isso à fé de vocês. É um poder que produz obras de excelência, a virtude. Só que não apenas em casos isolados, porque a gente tem que pensar que isso faz parte da nossa vida. Então, ele está falando sobre nós termos um caráter excelente, de nós sermos exemplares. Né? Então, ele diz, adicionem à fé de vocês um caráter exemplar, um caráter excelente. Né? Diante de tudo que a gente vê, diante de tudo que a gente ouvir, acrescentar à nossa fé a virtude, nos ajuda a nos mantermos firmes diante dos falsos ensinos, das opiniões imorais, aquilo que faz cócega na nossa carne, que nos direciona para o pecado. Se nós adicionarmos virtude à nossa fé, nós estaremos firmes diante disso. Só que para nós termos virtude, nós precisamos primeiro entender o que é moral para Deus. O que é excelência moral? Por isso que ele diz, então, vocês devem adicionar a virtude, que vocês não adicionaram na fé, adicionem a ela o conhecimento. Né? Precisamos de conhecimento. Se nós não lermos, se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não conhecermos a Deus, como nós saberemos quem é Deus, o que agrada a Deus e o que é excelente para Deus? Nós seremos facilmente enganados, com heresias, com visões antibíblicas. Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós precisamos crescer em maturidade para que a gente não seja como crianças, levados de um lado para o outro por ventos de doutrina. E para isso nós precisamos uns dos outros, mas a gente vai chegar lá porque está mais à frente. Então, se nós não tivermos conhecimento, a nossa virtude ela será manchada e a nossa fé será atribulada, porque a gente não sabe nem o que é, né, virtude perante Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E eu queria abrir um parênteses nesse ponto, para vocês verem, né, como que Deus ele trabalha nas nossas vidas.
E eu tenho certeza que a vida de cada um foi transformada de uma forma diferente aqui, né? Nós temos inúmeras pessoas aqui, inúmeras porque eu não consigo contar agora, mas nós temos diversas pessoas aqui e eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter uma história diferente. Mas, para mim, uma transformação, uma delas, né, que são inúmeras também, é que na época que eu ia para a escola, quando eu tinha cabelo, então vocês podem perceber que faz bastante tempo, né? Tinha cabelo comprido, inclusive, batia aqui embaixo, ó. Mas eu ia para a escola e eu não gostava muito de estudar, né? Eu era aquele que eu estudava de manhã, então antes de dormir eu lia o conteúdo da prova do dia seguinte, no intuito de sonhar com o conteúdo e no dia seguinte bem. E por incrível que pareça, acho que pela graça de Deus eu ia, né? Eu era um muito bom aluno. Acho que também tem a ver com eu prestava atenção na aula, né? Mas eu não gostava de ficar lendo história, para mim, nossa, era uma chatice. E olha como é que Deus nos transforma, porque quando eu comecei a conhecer a Deus, quando o Espírito Santo veio habitar no meu coração, eu comecei a ter interesse pela palavra de Deus. Eu comecei a ter interesse em querer saber o que é a história de Jesus, a história do povo de Deus, e queria entender o contexto. E naquela época, como é que é? Aquilo que eu tinha estudado lá na 5ª série, lá na 6ª série, na 7ª série. O povo egípcio, eu lembro agora. Na hora da prova eu não lembrava, mas agora eu lembro, né? E despertou esse interesse de querer conhecer e conhecer e conhecer mais. E me fez ter um amor pela palavra de Deus. E aí eu sempre pensava assim, no início da minha caminhada, nossa, ler a Bíblia toda é um livro muito grande, né? É difícil de ler a Bíblia toda. Nunca vou conseguir ler a Bíblia toda, né? Até que eu tomei a coragem e um dia eu disse, eu vou tentar ler a Bíblia toda. Daí, né, a tecnologia, né, nos dá uma motivação, porque tem os planos de leitura de 1 ano, e é bem difícil, né, porque tem que ler bastante, né, no dia, mas eu peguei o desafio e consegui ler a Bíblia. E desde então, aí eu leio a Bíblia em uma versão, em outra, vou sempre lendo em várias, né, e aí isso me faz citar, às vezes, versículos de diversas versões, né, começa na NVI, continua na NVT e acaba na Almeida, né, mas tudo bem, aí é problema da minha memória. Mas me fez, né, querer conhecer cada vez mais e mais a Deus. E eu vou dizer para vocês, cada vez que eu leio a Bíblia de novo, ela tem a me falar coisas novas. Não apenas coisas novas, porque são momentos de vida que eu estou passando, mas também eu percebo coisas que, nossa, eu pensava diferente. E agora que eu li de novo isso pela 20ª vez, eu entendi agora, né? Nunca tinha me aprofundado nesse texto. E aí surgem aqueles clássicos versículos de porta de geladeira que às vezes a gente lê e a gente fala, mas não existem, né? Como, por exemplo, esse é um clássico que eu sempre cito porque que eu mais vejo o pessoal citar errado, né? Tem o clássico, né, João 10:10, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o versículo não é esse. O versículo é: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o ladrão não é o diabo, né? Então, normalmente a gente cita, não, porque veja bem, é o inimigo, né? O ladrão, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. É só isso que ele quer, mas a Bíblia, em momento algum, ali falou isso. Ela falou ladrão, e o ladrão são os falsos mestres. Mas veja, né? O diabo, tá, tudo bem. Não vamos entrar agora na teologia desse versículo, mas eu quero dizer assim, que às vezes a gente cita textos que nem existem, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, o Madruga que eu conheço é o do Chaves. Mas às vezes a gente cita coisas assim, e aí quando a gente vai ler a Bíblia, a gente descobre, peraí, mas não é isso que diz, né? Esse mesmo texto que a gente está lendo hoje, eu já pensei em uma das partes dele diferente, e estudando ele mais, e até para vir aqui, para falar com vocês, estudando ele, eu percebi, peraí, mas não é isso que diz, é algo mais profundo. Então a Bíblia, ela nos leva a conhecer mais a Deus e a saber o que Deus gosta, o que Deus se agrada, né? Como podemos glorificar e adorar a Deus com as nossas vidas. Mas não paramos por aí, porque de que adianta nós conhecermos tudo, né? Se nós não tivermos prática
Por isso que ele diz que nós precisamos adicionar domínio próprio ao nosso conhecimento, porque se nós só soubermos, mas a gente guardar esse conhecimento e a gente não aplicar ele, como que a gente vai ter uma virtude e como é que a gente vai fortalecer a nossa fé? Eu sei que matar, roubar e destruir, né, é pecado, mas eu vou continuar fazendo isso. Não vai fortalecer a nossa fé, nós vamos ficar, né, com a nossa fé enfraquecida, porque nós estamos nos afastando de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, precisamos de domínio próprio para aplicarmos o conhecimento que nós obtemos da palavra de Deus, para nós controlarmos os nossos impulsos pecaminosos, porque a nossa carne, ela sempre vai ter a tendência de nos levar para o pecado, para nos afastar de Deus. Então, quando nós temos uma virtude que é guiada pelo conhecimento, ela disciplina os desejos que nós temos e torna eles escravos, não senhores das nossas vidas. Nós controlamos os nossos impulsos, não eles nos controlam. Essa que é a ideia, porque o Senhor da nossa vida não é o pecado, o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. O mundo sempre vai nos conduzir para o pecado. Essa sociedade que eu falei lá no início, sempre vai nos direcionar para coisas que vão alimentar a nossa carne. Mas nós precisamos persistir. E às vezes vai ser difícil nós termos domínio próprio com tantas possibilidades e tantas tentações e tanta oferta que nós temos. Aí nós vamos precisar de algo mais. Por isso que ele diz, acrescente ao domínio próprio a perseverança. Nós precisamos ter perseverança, ou também, em algumas outras linguagens, vai aparecer paciência, porque não é a simples questão de nós perseverarmos no sentido de nos mantermos firmes, controlando os nossos impulsos, mas é nós nos mantermos firmes por muito tempo, sermos pacientes de permanecermos firmes por muito tempo, perseverar até o final, sabe? Fazer uma maratona, chegar até o final, sem parar, sem desistir. Então, nós temos que resistir às tentações e manter a nossa fé só em Cristo, perseverando, porque Ele é o que é o nosso Salvador, visto que a gente não sabe o dia nem a hora que Ele vai voltar. E já passou quase 2000 anos. Vai saber se Ele volta daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos, 200, 1000 anos. A gente não sabe. E também, uma opinião pessoal minha, também nem importa, porque indiferente da data que Jesus vai voltar, eu tenho esperança que Ele volte, eu gostaria que Ele voltasse logo, mas eu entendo que a vontade de Deus, ela está acima do que eu possa entender nessa questão do dia e a hora da volta de Jesus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu posso fazer a vontade dEle, eu posso viver para Ele, eu posso crescer em maturidade e posso perseverar até o final. Seja esse final o dia da minha morte, ou seja esse final o dia em que eu ver Jesus vindo para buscar a todos nós, né? Então, por isso que eu mantenho a minha esperança acesa da volta de Cristo. Ele vai voltar. E uma fé inabalável é uma fé perseverante. É uma fé que aguarda pacientemente e durante toda essa espera não se mancha com o pecado, se mantém firme. E aí, para isso, nós precisamos adicionar essa perseverança à piedade, para nos mantermos fiéis. Por isso que ele fala da piedade, para ser adicionada à perseverança. E a piedade, como eu disse, ela é a devoção a Deus, é o respeito a Deus, é nós vivermos para Deus, né? Ou talvez a gente poderia dizer também assim, em tudo o que nós fizermos, fazer por amor a Deus. Para que Deus seja glorificado, Ele seja engrandecido, para sermos piedosos. Isso significa nós não deixarmos que falsos ensinamentos, falsos direcionamentos egoístas nos deixem levar. Inclusive nossos desejos mesmo também, né? Mas, pelo contrário, moldarmos o nosso coração para nos dedicarmos a Deus e só isso, né? Não nos levarmos por outras coisas que nós queremos agradar. Por isso que uma boa forma
de nós desenvolvermos a piedade em nossas vidas, ele fala a seguir, é a fraternidade. Qual que é o maior mandamento que Jesus fala? Amar a Deus. E o segundo que ele diz, amar o próximo. Então, uma vez que nós amamos o próximo, nós precisamos eliminar o egoísmo das nossas vidas, nós precisamos eliminar o orgulho, eliminar o ego, porque agora não sou eu individual. Já não sou eu individual quando vivemos para Deus, porque Deus que é o nosso Senhor. Mas quando nós estamos em comunidade, então já também não é a minha vontade sobre a vontade do outro, mas nós temos que viver juntos, em fraternidade. Fraternidade significa nós cuidarmos uns dos outros, nós sermos uma família. E eu acho muito interessante que a fraternidade ela só vai acontecer se nós tivermos amor. Né? E é o amor que normalmente Deus ele usa, né, em suas palavras. A gente sabe que no grego tem várias palavras, mas a palavra que normalmente é falada para o amor de Deus, né, é a mesma utilizada por Pedro, que ele diz que nós temos que acrescentar à fraternidade o amor. Sem amor, nós não vamos ter nada também. E percebam que nós estamos acrescentando tudo à fé. E esse amor ele já nos deu. Na realidade, tudo isso ele já nos deu, é o que ele está falando. Tudo isso que ele está falando, ele já nos deu. Nós só precisamos nos empenhar para fortalecermos, para desenvolvermos, para acrescentar à nossa fé tudo isso. Então, o amor que Deus demonstra por nós, se nós usarmos esse amor uns aos outros, nós vamos ter fraternidade. E nós vamos poder cuidar uns dos outros para sermos piedosos. E nós poderemos perseverar, porque se nós somos piedosos, vamos perseverar. E dessa forma teremos domínio próprio, porque estamos perseverando, e assim vai. Acho que vocês entenderam, né, aonde Pedro está querendo chegar com tudo isso. Então, se nós estivermos juntos, vivendo em amor, como uma família, nós cuidamos uns dos outros, principalmente perante os falsos ensinos. Porque quando vem alguma ideia de, estou pensando, será que Jesus volta mesmo? Nós podemos chegar um para o outro e dizer, vem cá, vamos conversar. Por que tu está pensando assim? O que está acontecendo? Posso orar por ti? Vamos andar junto? Deixa eu te fortalecer. Deixa eu cuidar de ti. A gente pode cuidar uns dos outros. A gente vai conseguir nos ajudar uns aos outros a nos afastarmos de caminhos de tentação, coisas que nos levam para longe de Deus. Nós vamos poder nos aconselhar diante do que a sociedade fica nos falando ali fora. Coisas terríveis. Se nós não nos escutarmos aqui dentro, mas nós escutarmos o que as pessoas falam na sociedade, nós vamos achar que o assassinato de crianças é ok. Né? Tá tudo bom, tá tudo bem abortar. Nós vamos achar que isso é normal, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que é uma vida. E aí, quando nós começarmos a namorar esses ensinos, nós podemos cuidar uns dos outros e dizer, calma, quem que está te direcionando para esses falsos ensinos? Vamos conversar, não é bem assim. Né? Não só isso, eu falei de uma coisa mais pesada, mas o casamento não é mais valorizado, né? Fora do que nós conhecemos do Evangelho. Não tem, as pessoas se casam, se divorciam, se casam, não tem mais valor. Né? Não tem mais valor nenhum. Então nós precisamos uns dos outros para nos fortalecermos, fortalecer a nossa fé, mas para isso nós precisamos de amor. E ele continua, depois de ele colocar todos esses pontos, ele diz no versículo 8 e 9, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se nós estivermos crescendo nessas qualidades que acrescentam e fortalecem a nossa fé, nós seremos pessoas produtivas e úteis para a obra de Deus. Se nós não tivermos essas qualidades, não é possível nós sabermos se nós somos cristãos superficiais ou se nós não somos nem cristãos.
Porque quem tem fé, produz, é operante. E talvez você possa pensar, produzir e ser operante no Evangelho deve ser só quem exerce algum ministério, quem tem funções, né? Funções que aparecem. Mas nós sermos produtivos e operantes no Evangelho é tudo que está relacionado nós fazermos aquilo que Cristo pediu para cada um de nós. Lá no final de Mateus, capítulo 28, né? Que ele disse, vão e façam discípulos. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos, quando nós testemunhamos o Evangelho, quando nós damos bom exemplo, bom testemunho, nós estamos testemunhando essa fé. Estamos sendo produtivos. Então, não podemos medir o nível de produção, porque o Evangelho não é uma linha de produção de uma empresa. Mas aquele que não faz nada para o Evangelho, então pode se avaliar. Porque se você não tem transformação nenhuma, né? Se você não decidiu, não mudou nada na sua vida, desde que você conheceu Jesus, já levanta um alerta, mas não um alerta para você se julgar, mas um alerta para você talvez revisar e olhar de novo para a palavra de Deus, para o Evangelho e pensar, será que eu não entendi? Eu vivi a minha vida durante 6 anos, achando que eu era cristão. Já ouviram falar do cristão não convertido, mas o cristão convencido? Esse era eu. Eu sempre digo que se eu tivesse morrido entre os meus 12... Bom, antes, né? Eu também não conhecia o Evangelho. Mas eu recebi o Abismo Ligado algumas vezes, né? Junto com outras pessoas. Mas se eu tivesse morrido antes dos meus 18 anos de idade, eu tenho certeza absoluta, mesmo frequentando a Aliança de Bento, durante 6 anos eu tinha ido para o inferno. Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu vivia um falso evangelho, evangelho que eu mesmo criei para mim mesmo. Porque Jesus não tinha feito transformação nenhuma na minha vida, porque eu não quis. Né? Eu não entendi. E no momento que a ficha caiu, aí primeiro veio, né, o temor. O que eu estava fazendo com a minha vida? Ainda bem que pela graça de Deus e a sua misericórdia eu sobrevivi até aqui. E aí então eu pude perceber o quanto que Deus pode nos transformar. Então talvez você possa estar vivendo algo assim. Conversa com quem está aqui e peça ajuda se você tem dúvidas. Mas não deixe para depois, porque depois pode não chegar na sua vida. Né? Mas tenha cuidado diante disso. E ele diz, todavia, se alguém não as tem, se não tem essas qualidades, está cego. Né? Nós precisamos nos avaliar primeiro do que a gente queria daqui a pouco avaliar os outros, porque se nós não tivermos, nós ficamos até cegos e a gente vai julgar com a régua errada. Daqui a pouco nós vamos julgar com a régua da religiosidade. Né? Nós podemos até não ter certeza da nossa salvação, então já é um alerta. Cuidado. Né? Mas nem tudo está perdido, ainda temos tempo. Então percebam que Pedro ele demonstra que quem busca fortalecer a fé com o que já recebeu, inclusive, que é o que ele falou lá no início, né? Produz fruto para o reino de Deus. Porque essas qualidades impedem que o contrário aconteça. Elas impedem que o contrário aconteça. Porque ele diz, impedirão que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Por isso que nós temos que nos empenhar, como ele diz no versículo 5. E então, nos últimos 2 versículos, eu vou ler novamente. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Se já não estava se empenhando o suficiente até aqui, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, ele diz, devemos continuar crescendo em maturidade para sermos semelhantes a Cristo. Cada vez mais, um passo de cada vez, para que a nossa fé seja fortalecida e a gente não caia no engano, nesses pensamentos anticristãos, nos ensinos antibíblicos. Porque a gente não se deixe levar
para que a gente não tenha nem dúvidas quando a gente escuta algo que é contrário à nossa fé, mas para que a gente esteja firmes. Ele diz, jamais tropeçarão. Se aparecer, né, um ensino estranho, a gente não vai tropeçar, a gente vai passar por cima do obstáculo, porque a gente está fortalecido, a gente está forte, né? E normalmente, esse jamais tropeçarão, ele não fala que a gente jamais vai pecar, ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre o contexto, né? Mas, normalmente, esses falsos ensinos desviam o nosso foco, e quando a gente desvia o nosso foco, a gente vai para longe de Deus. E longe de Deus a gente alimenta o quê? A nossa carne, né? Então, mais um motivo para a gente se fortalecer, porque firmes na fé, nós não vamos, né, jamais pecar novamente, porque nós somos falhos, mas vai ser mais difícil, porque nós estamos firmes, nós estamos cuidando uns dos outros. Então, para mim, esse início da carta de Pedro, ele é maravilhoso, ele nos dá esperança, ele nos motiva, pelo menos para mim, nos dá um ânimo para sempre estar crescendo, sempre estar buscando mais e mais e mais, deixar o Espírito Santo moldar o nosso coração, né? E ele diz, só quem for verdadeiramente cristão, quem for verdadeiramente salvo, entrará no reino de Deus, porque ele está falando daqueles que têm a fé, né? E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando quando entrarem, né? Se vocês entrarem, não é isso. Quando entrarem, ele está falando para aqueles que têm a sua fé, né? Então, só quem for cristão verdadeiro. E os cristãos verdadeiros, que têm a sua fé fortalecida, conseguem viver para Deus sem o peso da obrigação. Sem o peso de que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Porque pela graça já foram salvos e estão sendo conduzidos pelo próprio Deus para viverem para Deus. O Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós, conduz a todos nós a santificação e as obras, como Paulo fala em Efésios, que já foram preparadas de antemão para que nós a pratiquemos. Vamos orar para que a nossa fé seja fortalecida e para que possamos viver como comunidade, como família, nos fortalecendo, né? Mesmo que eu seja lá de Bento, mas nós somos todos a mesma família das alianças bíblicas. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te dou graças, Pai, porque é maravilhoso sabermos que podemos confiar em Ti, podemos confiar na Tua palavra, que está escrita, e é a Tua palavra, Deus. E também pelo fato de que o Senhor nos dá tudo o que nós necessitamos para vivermos e sermos piedosos. Obrigado, Pai, porque não apenas conhecimento, mas o Senhor nos traz algo que jamais poderíamos ter se não fosse por aquilo que Teu Filho fez por nós na cruz, que é um relacionamento íntimo contigo. E termos o Teu Espírito Santo vivendo nos nossos corações também é algo que nos possibilita sermos consolados, sermos aconselhados, sermos direcionados, Pai. Obrigado, Deus, porque sabemos e temos acesa a esperança de que um dia o Senhor vai voltar e se cumprirá tudo o que o Senhor falou. E estaremos contigo também, Deus, na eternidade, vivendo e participando constantemente da Tua glória e de todo o Teu resplendor, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te peço que o Senhor nos ajude a nos fortalecermos e cuidarmos uns dos outros para sermos semelhantes a Teu Filho Jesus Cristo. Amém.